A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Quanto como é bom ter você aqui, mais uma vez, buscando a presença de Deus, abrindo o coração para ouvir o que o Espírito quer falar hoje. Que este momento seja santo, um encontro real com o Espírito Santo, onde o som da voz de Deus se torne mais alto do que o ruído das incertezas que cercam o seu coração. Se essa atmosfera já começou a tocar o seu espírito, deixa o seu like agora. Isso é mais do que um gesto, é um ato de fé. É como se você dissesse: Senhor, eu estou aqui. Eu quero ouvir a tua voz. Há momentos na vida em que tudo parece se mover ao nosso redor. Portas se fecham, outras se abrem. Pessoas chegam, outras vão embora. Caminhos que antes eram certos se tornam nebulosos. É nesse turbilhão de transições que nasce uma das perguntas mais profundas do coração humano. Senhor, essa mudança vem do Senhor ou é apenas fruto das minhas vontades? Quem nunca se sentiu dividido entre ficar e ir, entre insistir e desistir, entre esperar e agir? Essas são as encruzilhadas da fé, onde o silêncio de Deus muitas vezes parece mais pesado que o som das dúvidas. E é exatamente nesses lugares que o Senhor nos chama a discernir. Nem toda mudança é má e nem toda estabilidade é sinal de permanência. Há tempos em que Deus nos move não porque falhamos, mas porque Ele deseja ampliar os nossos limites. E há momentos em que Ele nos mantém no mesmo lugar, não porque nada vai mudar, mas porque Ele ainda está construindo algo em nós antes de nos levar a outro nível. Discernir o tempo e o mover de Deus exige mais do que desejo, exige sensibilidade espiritual. O coração precipitado chama de fé o que na verdade é fuga. O coração endurecido chama de prudência o que na verdade é medo. E é nesse ponto que muitos perdem o propósito. Confundem o comando de Deus com o impulso da alma. Antes de tomar uma decisão, Deus sempre nos conduz à comunhão. Antes de abrir novos caminhos, Ele nos chama a desentulhar os velhos poços, lugares onde a fé foi soterrada pelo medo, a obediência sufocada pela pressa e a confiança encoberta pelas vozes humanas. Hoje o Espírito Santo quer nos ensinar a discernir quando é Ele quem está conduzindo o movimento e quando é apenas a nossa pressa querendo parecer espiritual. Porque o mesmo Deus que manda ir, às vezes manda ficar. O mesmo que diz avance, em outros momentos diz permaneça. A mudança que vem de Deus não traz confusão, traz direção. Não provoca medo, gera paz. E quando o coração se alinha ao tempo de Deus, o que parecia estagnação se revela maturação. Vamos à leitura da palavra. Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 18. O texto sagrado diz: Isaque tornou a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Que palavra viva precisa. Aqui nós encontramos um princípio espiritual profundo, um dos maiores segredos para discernir os movimentos de Deus. Isaque não começou algo novo por impulso. Ele reabriu algo que Deus já havia abençoado. Ele não se moveu porque quis inovar, mas porque compreendeu que precisava ser restaurado depois da morte de Abraão. Os filisteus haviam entulhado os poços. Isso fala de algo que o inimigo sempre tenta fazer: enterrar as fontes, apagar as marcas do que Deus já fez, bloquear o fluir da presença e da promessa. Mas Isaque não aceitou viver num território de promessa com poços fechados. Ele sabia: se há uma terra prometida, precisa haver também água viva fluindo dela. E é exatamente nesse ponto que o Espírito Santo começa a nos ensinar sobre mudança. Nem toda mudança é ir para um novo lugar. Às vezes mudar é voltar a cavar onde Deus já falou, onde a presença dele já esteve, mas que hoje está coberta por escombros de desânimo, incredulidade ou distração. Isaque não agiu por pressa, ele agiu por discernimento. Ele ficou em Gerar, porque Deus lhe disse:
não desças ao Egito. E foi ali, obedecendo à voz de Deus, que ele prosperou. As mudanças que nascem da direção divina carregam esse mesmo sinal, fruto no lugar da obediência. Perceba o detalhe. Isaac deu aos poços os mesmos nomes que seu pai havia posto. Isso fala de continuidade. Ele entendeu que o propósito não muda, ainda que as estações mudem. Deus não recomeça do zero, ele prossegue a partir daquilo que já construiu, antes de nos levar a novos territórios. O Senhor nos ensina a honrar o que ele já fez. E só quem honra o que Deus fez antes é confiável para viver o que ele fará depois. Há momentos em que Deus realmente nos chama para mudar, mas ele nunca fará isso sem antes nos confrontar com o que precisa ser reaberto dentro de nós. Antes de sair de um lugar físico, Deus trabalha o coração espiritual. Antes de mudar o caminho, ele muda o coração. Essa é a base sobre a qual o Espírito vai nos edificar hoje. Discernir se a mudança de Deus não é apenas uma questão de direção, é uma questão de coração. Há mudanças que nos encantam e há mudanças que nos assustam. Algumas parecem oportunidades perfeitas, outras parecem o fim de tudo. Mas o que realmente importa não é o quanto elas brilham, é se Deus está nelas. Isaac não cavou poços novos apenas porque estava animado, ele o fez porque discerniu que Deus estava naquele movimento. Ele não se deixou guiar pelas circunstâncias, mas pela presença. E é aí que tantos de nós tropeçamos, tomamos decisões com base na urgência e não na unção. Quantas vezes no meio da escassez achamos que a mudança é o escape, quando na verdade ela é a prova. Deus não nos muda de lugar para nos poupar, mas para nos formar. E antes de nos levar adiante, ele sempre nos chama a olhar para dentro. Quando Isaac começou a desentulhar os poços, ele estava lidando com memórias espirituais. Aquelas fontes haviam sido abertas por Abraão, seu pai. Cada poço era um testemunho da fidelidade de Deus. Mas o inimigo tentou apagar essas marcas. Da mesma forma, há promessas em nossa vida que parecem soterradas não porque Deus as revogou, mas porque o inimigo tentou silenciar o fluxo. O Espírito Santo está dizendo a alguém hoje, não é hora de fugir do lugar da promessa. É hora de limpar o que está impedindo o fluir. Antes de buscar um novo caminho, pergunte ao Senhor, há algo em mim que precisa ser desentulhado? Às vezes a mudança de Deus não é geográfica, é espiritual. Ele não quer te tirar do deserto, ele quer fazer o rio brotar dentro dele. Isaac prosperou em Gerar porque ficou onde Deus mandou ficar. E no tempo certo, a bênção correu atrás dele. É fácil confundir fé com ansiedade. A fé age quando Deus fala. A ansiedade age quando o silêncio parece insuportável. A fé se move porque ouviu. A ansiedade se move porque não aguenta esperar. E o mais perigoso é que a presunção agir sem direção, mas em nome da fé parece espiritual. Como ensinou Luciano Subirá, há momentos em que o povo pensa estar andando em fé, mas está apenas caminhando na sua própria vontade. A fé verdadeira nunca desafia Deus, ela o obedece. A presunção tenta provar algo, a fé apenas confia. Deus não precisa que você se mova para provar que crê. Ele quer que você permaneça para provar que confia. E é nesse lugar de permanência que o discernimento nasce. Quando o coração se aquieta, a voz de Deus se torna audível. É por isso que o Senhor não fala com quem corre, ele fala com quem para. Com quem silencia o barulho do medo e ouve o compasso da sua vontade. Isaac só cavou de novo porque aprendeu a ouvir. E quando Deus fala, até o chão seco se transforma em fonte. Você pode estar num tempo em que tudo ao redor parece seco. Sonhos, relacionamentos, ministério, emoções. Mas o Senhor te diz hoje, não te movas antes do meu tempo. Desentulhe o poço, remove o medo, restaura a comunhão, reacende o altar. A mudança de Deus nunca é precipitada, ela é precedida por paz.
Pode vir acompanhada de dor, de renúncia, de ajustes, mas a paz. E essa paz é o selo do Espírito. Quando o que você sente não traz paz, ainda que pareça racional, não é de Deus. Quando o que você ouve te desafia, mas traz serenidade, ainda que assuste, é o Senhor chamando. E sabe o que mais impressiona a história de Isaac? Ele não brigou pelos poços que o inimigo tomou. Ele apenas seguiu cavando até encontrar o lugar que Deus havia reservado para ele. Isso é discernimento. Saber quando lutar e quando seguir em paz. Há pessoas lutando em territórios onde Deus já não está, insistindo em manter relacionamentos, projetos, caminhos que o Senhor já encerrou. E há outras desistindo do que Deus ainda não terminou. Por isso o segredo não é ser constante nem ser flexível. O segredo é ser obediente. Porque constância sem obediência é teimosia e flexibilidade sem direção é fuga. Quando Deus muda algo, é para aperfeiçoar, nunca para desamparar. E quando Ele te mantém, é para amadurecer, nunca para punir. A presença de Deus é o critério. O lugar certo não é onde tudo dá certo, é onde Deus está presente. E hoje, se há uma pergunta que o Espírito Santo quer gravar no seu coração, é essa: você quer apenas mudar ou quer ser guiado por mim? Porque quem é guiado por Deus, ainda que mude rota, nunca perde o destino. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e o espírito rendido. Eu reconheço que muitas vezes o meu desejo de mudar não nasceu da Tua vontade, mas da minha inquietação. Perdoa-me, Senhor, por cada vez que quis correr, quando Tu disseste espere. Perdoa-me por cada vez que permaneci quando Tu disseste avance. Eu não quero mais viver movido pelas circunstâncias, quero ser guiado pela Tua voz. Não quero mais buscar atalhos, quero aprender o caminho do Teu tempo. Ensina-me, Senhor, a discernir o Teu mover. Que o meu coração seja sensível à Tua presença e que a minha alma aprenda a descansar na Tua direção. Espírito Santo, se houver poços entulhados dentro de mim, desobstrui-os agora. Se o medo, a pressa, o orgulho ou a incredulidade estão sufocando o fluir da Tua presença, remove tudo o que impede a Tua água viva de correr. Toca nas áreas que eu insisto em controlar, nas decisões que eu insisto em justificar, nas mudanças que eu tento forçar. Fala comigo, Senhor, mesmo que seja para me fazer esperar. Eu prefiro o Teu silêncio à minha confusão. Tu és o Deus que move céus e terra, mas também és o Deus que sabe aquietar um coração inquieto. Tu mudas estações, mas não mudas a Tua fidelidade. E se o Teu plano agora é me ensinar a permanecer, que eu permaneça com fé. Mas se chegou o tempo de sair, que eu saia com obediência. Faz-me entender o Teu não sem me ofender. Faz-me compreender o Teu espere sem perder a fé. E quando o Teu sim chegar, dá-me coragem para obedecer sem olhar para trás. Senhor, coloco diante de Ti todos os caminhos da minha vida. Minha casa, meus relacionamentos, meu ministério, minhas finanças, meus sonhos. Tudo que sou e tudo que tenho está nas Tuas mãos. Não quero andar à frente de Ti, nem ficar atrás de Ti, quero andar contigo. Que a Tua voz se torne a bússola do meu coração. Que a Tua presença seja o meu endereço. E que cada passo que eu der, revele que é o Teu Espírito quem conduz a minha jornada. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, agora eu oro por cada pessoa que está unida a nós neste momento, participando desta atmosfera de fé. Ponto Tu conhece o coração de cada um, as dúvidas escondidas, as lágrimas caladas, as decisões que precisam ser tomadas e o medo que tenta dominar. Pai, eu clamo por todos aqueles que estão em meio a uma mudança. Uns foram surpreendidos por rupturas que não planejaram, um emprego que acabou, um relacionamento que terminou, um projeto que não deu certo.
Outros estão diante de portas abertas e não sabem se devem atravessá-las, e há ainda aqueles que já mudaram, mas não sentem paz onde estão. Espírito Santo, visita agora cada um deles. Derrama discernimento, clareza e direção. Mostra o que é tua vontade e o que é apenas distração. Faz cessar o ruído das emoções e faz ecoar a tua voz dentro do coração. Que cada pessoa que ora comigo agora sinta a tua presença dizendo: eu estou aqui, não temas, eu vou te guiar. Senhor, eu oro pelos que estão cansados, pelas mães que não sabem como sustentar a casa, pelos pais que lutam contra o desemprego, pelos jovens que têm medo de escolher o caminho errado, pelos casamentos que parecem perder o rumo, pelas famílias que não sabem mais se devem permanecer juntas ou seguir por direções diferentes. Deus, Tu és o Senhor das estações. Tu sabes o tempo de plantar e o tempo de colher, o tempo de ficar e o tempo de partir. Ensina o Teu povo a reconhecer esses tempos. Livra-nos de agir por impulso e nos ajuda a agir por fé. Eu oro, Senhor, por aqueles que vivem momentos de perda e confusão. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde o coração deles agora. Que no meio do caos, eles sintam o consolo do Teu Espírito. Tu és especialista em transformar dor em direção, lágrimas em sementes e deserto em recomeço. Mostra-lhes que não é o fim, é apenas o Teu modo de preparar algo novo. Eu também oro pelos enfermos, por aqueles que atravessam tratamentos, dores físicas, diagnósticos difíceis. Senhor, que haja cura, que cada célula, cada órgão, cada sistema do corpo seja tocado pela Tua virtude curadora. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a Tua palavra ainda tem poder para restaurar a vida. Eu oro pelos que estão sozinhos, cercados de gente, mas vazios por dentro. Que sintam o Teu abraço agora. Que a solidão se transforme em comunhão contigo. Revela que mesmo quando ninguém entende, Tu compreendes tudo. E Senhor, eu oro também pelos que estão desanimados na fé. Talvez eles não estejam lutando contra o pecado, mas contra o cansaço. Toca nesses corações. Acende de novo o fogo que se apagou. Mostra que não é hora de desistir, é hora de confiar. Porque mesmo que tudo pareça parado, Tu ainda estás movendo as águas. Pai, eu te peço ainda por cada testemunho que vai nascer desta palavra. Que este vídeo, esta oração, alcance casas, famílias e corações. E se essa palavra falou com você, escreve nos comentários o que Deus fez hoje no seu coração. Eu quero orar por você. Compartilhe o que o Espírito Santo ministrou à sua alma, porque cada testemunho é um altar levantado na presença de Deus. Senhor, confirma com sinais o que foi falado. Onde houver dúvidas, traz direção. Onde houver medo, traz paz. Onde houver escuridão, acende Tua luz. E que cada um saiba, se a mudança vem de Ti, ela trará vida, propósito e plenitude. Em nome de Jesus. Amém. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que o tempo da confusão terminou. O Espírito do Senhor vai trazer clareza onde antes havia dúvida. A partir de hoje, os teus passos serão guiados pela voz de Deus e não pelas circunstâncias. Você não será movido pelo medo, mas pela fé. Não andará por pressa, mas por propósito. Eu declaro que a paz do Senhor será o árbitro do teu coração. Mesmo quando tudo ao redor parecer incerto, dentro de você haverá uma certeza silenciosa. Deus está comigo. Essa presença será o teu sinal. Você vai perceber que ainda que as portas mudem, o Deus que abre e fecha continua sendo o mesmo. E porque Ele é o mesmo, você pode descansar. Eu profetizo sobre você uma nova sensibilidade espiritual. Os ruídos da alma não mais te dominarão. Os ventos das circunstâncias não mais te desviarão. Você vai ouvir a voz de Deus com clareza, não como um eco distante, mas como um sussurro dentro da alma.
e cada passo que você der será sustentado pela graça. Eu declaro que toda tentativa do inimigo de te confundir cai por terra agora. Toda seta de dúvida, toda palavra de engano, todo conselho humano que te afastou da direção do Espírito será neutralizado. Você voltará a discernir o caminho da vida. E o Senhor vai te mostrar que as mudanças dele não roubam, multiplicam, não ferem, curam, não confundem, revelam. Em nome de Jesus, eu declaro que a estação de estagnação está sendo substituída pela estação do fluir. Poços que estavam entulhados serão reabertos. Fontes de oração, de adoração e de fé voltarão a jorrar dentro de você. O que parecia bloqueado vai se mover. O que parecia perdido será restaurado. E eu declaro também que você terá coragem para obedecer. Coragem para ficar quando todos disserem que é hora de ir. Coragem para sair quando tudo parecer confortável. Coragem para confiar quando não entender. Porque a fé não é ausência de medo, é obediência apesar dele. Que o Espírito Santo te ensine a esperar com esperança e a caminhar com certeza. Que ele te lembre em cada decisão que o tempo de Deus é perfeito. Nada chega atrasado quando é ele quem envia. Nada se perde quando é ele quem guia. Receba essa bênção como selo sobre a sua alma. O Senhor te abençoará na tua entrada e na tua saída. Te guardará no caminho e no descanso. E fará florescer cada área que parecia seca. Porque onde há obediência, há vida. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que presença gloriosa de Deus sentimos aqui hoje. Talvez você tenha percebido que essa palavra não veio apenas para te responder, mas para te reposicionar. O Senhor não quer apenas te mostrar o caminho, Ele quer ser o caminho dentro de você. Se esta mensagem falou com a sua alma, se em algum momento o Espírito Santo tocou o seu coração, eu quero te convidar a fazer um ato de fé agora. Inscreva-se neste canal, ative o sino de notificações